Muito bom dia, rapaziada, ligada aqui no Portal Alvinegro. Mais um vídeo aqui do canal para a gente falar um pouquinho das notícias do Botafogo de Futebol e Regatas, que não para, né? Não para, não dá um sossego pra gente. E ontem, infelizmente, tivemos a notícia aí de que o Botafogo entrou em mais um transfer ban, né? Mais uma vez, aí pela terceira vez em um intervalo extremamente curto. Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouco sobre como o Botafogo pode tentar driblar esse transfer ban, mais uma vez. E também falar da ida do Barbosa, agora em definitivo, tá, para o Palmeiras. Né, ele que já provavelmente deve ter assinado, né, já fez os exames médicos, já fez os testes físicos já, para a ida dele ao Clube Paulista. Então vamos comentar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, que aqui tem vídeo praticamente todos os dias para a gente atualizar vocês sobre o dia a dia do Botafogo, as notícias e dando opiniões também. Se você não me conhece, meu nome é PH Miranda, eu faço vídeo aqui sobre o Botafogo pelo Portal Alvinegro junto com o Juliano. Então aproveita e se inscreve no canal e segue a gente lá nas redes sociais, tá? Tem o Instagram e tem o TikTok também, que está tentando postar cada dia mais para vocês. Valeu? Bom, vamos começar falando sobre o transfer ban, né? Ontem de noite a gente teve a notícia de que o Botafogo entra no transfer ban da FIFA, lá no site oficial da entidade, que o Botafogo está mais uma vez agora pela compra, né, ou melhor, pelo não pagamento da compra do Santiago Rodrigues, né, o Santi Rodrigues, ele que veio juntamente ao New York City, lá do Estados Unidos, né, da MLS. E infelizmente o Botafogo, obviamente, não está pagando. E outros transfer bans podem vir e provavelmente virão, né? E porque o Botafogo, ao momento, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não está pagando absolutamente nada, né? O Botafogo conseguiu um dinheiro ali, uma solução interna para conseguir pagar os salários do mês de abril, mas nem os salários que você tem noção o Botafogo está conseguindo pagar. Então tá tudo tá em colapso absurdo. Vamos ver como é que vai ser nesses próximos episódios aí com aportes futuros da GDA, né? Vamos ver, mas no momento a situação é muito preocupante, né? Infelizmente, como eu falei, o transfer ban aconteceu e vai acontecer mais transfer bans, porém o Botafogo tem uma, entre aspas, solução para esses transfer bans, que é justamente o pedido de recuperação judicial. O Botafogo entrou com pedido de recuperação judicial, logo, geralmente a FIFA deixa os clubes que estão em recuperação judicial fora da lista do transfer ban, né? Isso aconteceu, por exemplo, com o Vasco, né? O Vasco que estava lá com aquela dívida toda da 777, enfim, estava em recuperação judicial, entrou num transfer ban e aí a FIFA retirou logo depois do Vasco conseguir entrar em recuperação judicial. Então é o caso do Botafogo. O Botafogo está em recuperação judicial nesse momento, então muito provavelmente o Botafogo deve sair da lista do transfer ban, né? O Botafogo já esteve no transfer ban, né, no início do ano, pelo não pagamento ao Atlanta United, né, pela compra do Almada, né, do Thiago Almada. Foi feito o pagamento, nós saímos do transfer ban. Logo no início desse mês, a gente teve, no mês passado, no final do mês passado, o Botafogo entra no transfer ban novamente, agora pela compra, ou melhor, de novo, né, pelo não pagamento da compra do Juan Cruz, né? Olha, é inacreditável, o Botafogo surpreende a cada dia. Pelo não pagamento da compra do Juan Cruz, né? Ele que foi comprado juntamente ao Ludogorets, né, lá da Hungria, e o Botafogo não pagou, obviamente, e aí o Botafogo entrou no transfer ban, mas já deve sair, né? O Botafogo atualmente está com 2 transfer bans, né? Esse do Juan Cruz e agora, como eu acabei de falar, o do Santi Rodrigues. Então o Botafogo deve sair do transfer ban por isso. Isso quer dizer que o Botafogo está livre? Não, né? Pelo amor de Deus. Como eu falei, o Botafogo está em recuperação judicial. A situação é muito perigosa ainda, né? Tem todo esse trâmite, né, que está tendo com a GDA. Vamos ver como que vai ser todos esses aportes, né? A gente não sabe ainda quanto que é palpável desse dinheiro e quanto que isso pode ser benéfico para o Botafogo, até porque a gente não sabe ainda nem os planejamentos que a GDA tem, futebolisticamente falando, né, para o Botafogo. E se ela enxergar a gente como um ativo, enfim, como, sei lá, a Red Bull enxerga o Bragantino, como a Red Bull enxerga, enfim, outros clubes, por exemplo, né?
Então, enxergar apenas como ativo eu acho ruim para o Botafogo. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado, tá? Para quem que vai comandar o Botafogo. A GDA não é uma empresa que está relacionada com o futebol. Seria o primeiro, como é que eu posso dizer? O primeiro passo deles nesse mundo no meio do futebol. Então, pode ser uma porta de entrada boa ou ruim. Justamente um tiro no escuro, mas é a luz no fim do túnel, e aí tem aquela famosa frase, né? É uma luz no fim do túnel. Pode ser que seja a saída e pode ser que seja um trem chegando e vai atropelar a gente. Pode ser, a gente não tem como saber, né? Então é a única saída, a única chance do Botafogo é justamente a GDA no momento. Tá? Pode ser que futuramente a gente encontre outro investidor, outro sócio, né, que possa tentar investir no Botafogo, pode ser, tá? E acho que é possível, acho que vai acontecer, tá? Mas no momento é só a GDA. Beleza? Bom, encerramos falando de transfer ban, vamos falar agora da ida do Barbosa ao Palmeiras, né? O Barbosa aqui já está praticamente concretizado, né, essa venda dele junto ao Clube Paulista. O Barbosa deve deixar o Glorioso assim que a janela abrir, né, a janela aqui nacional, que no momento está fechada, deve abrir ali logo depois da Copa do Mundo, né, a gente sabe como é que funciona, e o Botafogo já não deve mais contar com o zagueiro depois da Copa do Mundo, beleza? Até o momento, o Botafogo ainda o Barbosa ainda é jogador do Botafogo e deve atuar ainda, tá? Não foi o último jogo dele, esse contra o Racing, tá? O Barbosa deve fazer as suas últimas atuações, né? Ele ainda tem mais 2 jogos para fazer pelo Campeonato Brasileiro, depois vai exceder o limite, então ele só deve atuar por mais 2 jogos. Lembrando que até a Copa do Mundo ainda restam 4 jogos do Botafogo, né? No Brasileirão. Ainda tem alguns jogos pela Sul-Americana e também tem o jogo de volta da Copa do Brasil, né, das oitavas contra da 16ª, né, como é que fala? 16avos de final, né, que agora tem, da Copa do Brasil, e contra a Chapecoense. Então o Barbosa deve atuar nesses jogos, tá? Não sei como é que o técnico vai fazer as suas escolhas, mas ele vai poder estar à disposição, e muito provavelmente deve ser, porque ele é o único zagueiro, né, do nível dele que a gente tem no elenco. Então ele deve fazer essas últimas atuações, sim, como eu falei, mais 2 no Brasileiro, e essas outras atuações que ele deve, outros jogos que a gente deve ter também da Copa do Brasil e da Sul-Americana também. Então não é a despedida dele esse jogo contra o Racing, ele deve atuar ainda pelo Botafogo, tá? Porque ele só vai realmente pro Palmeiras assim que a janela abrir, beleza? Bom, o Botafogo, como tinha sido especulado, a venda era de 20 milhões de reais, porém, né, o JP Fragoso, né, lá do Globo, né, o jornalista do Globo, apurou que a venda é de 18 milhões de reais, tá? Não é de 20, sim de 18 milhões de reais, né? E o Botafogo deve receber esse pagamento em 4 parcelas, tá? Então, fica aí um valor mais reduzido e parcelado. Obviamente, eu acho que parcelado já ia acontecer de qualquer forma, mas o valor não é à vista, né? Então, isso é ruim ou bom para o Botafogo? Isso depende, né? Tudo agora pode ser ruim para o Botafogo, porque olhando do ponto de vista do quanto que a gente está devendo, né? Olhando do ponto de vista de tudo que está acontecendo com o nosso clube, beleza? Mas, como eu falei, o valor, eu achei um valor bom, tá? Para um zagueiro que já tem mais de 30 anos de idade, então, olhando como venda, né? Tirando todo o aspecto aí de sentimento, né? Enfim, de idolatria, etc., que a gente tem com o Barbosa, tá? Tirando isso, olhando como uma venda em si, concreta, né? É uma boa venda do Botafogo, vende um jogador mais experiente, né? Que já tem mais de 30 anos de idade, por um valor alto, digamos assim, bom, justo, pelo que ele entrega dentro de campo também. Então, gostei desse aspecto, tá? Gostei desse aspecto da venda. Obviamente, ninguém gosta de... Acho que nenhum botafoguense gostaria de vender o Barbosa, muito menos pro Palmeiras, né? Mas, enfim, infelizmente é o que temos no momento e não tem muita escolha, né? Não tem muito como a gente ficar forçando a barra no momento que o Botafogo está vivendo. Então, todo o dinheiro que entra, literalmente, é lucro, porque qualquer coisa que entrar no momento vai ser benéfico pra gente. Então, é bom pra gente já ir se acostumando, né? Porque aí depois da Copa do Mundo vai vir outras vendas, com certeza, né? Do Danilo vai sair, com certeza. Provavelmente podemos ter a saída do Montoro, podemos ter a saída de outros jogadores também, tá? Vamos ficar de olho, até porque, né, muito provavelmente, algum dos jogadores,
alguém a mais deve ir para a Copa do Mundo, tá? Se vocês não lembram, se vocês não sabem, o Ancelotti foi lá no jogo contra o Racing, né? Botafogo e Racing. E, cara, na minha opinião, o meu palpite é que ele não foi assistir o Danilo, porque para mim o Danilo já está na Copa do Mundo. Então não tem muito o que ele analisar. Ele já sabe que ele vai convocar o Danilo, né? Então, na minha opinião, ele deve ter visto ou o Alex Telles ou o Vitinho, que são dois laterais do Botafogo, né? Os dois laterais do Botafogo. E dois laterais convocáveis, tá? Porque o Vitinho já participou do ciclo, né, da seleção, se eu não me engano, na primeira ou segunda convocação do Ancelotti, e o Alex Telles ainda não participou, mas deve ser, sim, cotado, tá? Não sei se vai ser convocado, mas cotado para a posição, até porque é uma posição muito vaga ainda, né, na seleção brasileira. O mais, digamos assim, quem está na frente dessa corrida provavelmente é o Alexandro do Flamengo, então muito provavelmente a gente deve ter talvez ali uma dupla de cariocas, né, o Alexandro do Flamengo e o Alex Telles do Botafogo. É uma dupla de carioca, uma dupla de Alex, né, olha aí. E aí provavelmente devem ser os dois laterais convocados, na minha opinião. Eu acho que o Ancelotti foi ver e acho que ele viu muita coisa boa, porque o Alex Telles fez uma ótima atuação, né, contra o Racing. Beleza? Bom, o foco agora é no jogo de domingo, Botafogo e Atlético Mineiro, às 4 horas da tarde. Expectativa de um bom jogo do Botafogo, tem tudo pra gente conseguir fazer uma vitória boa, né? O Atlético Mineiro não vem num momento tão legal assim, né? Tudo bem que ganhou bem do Cruzeiro, né, que é seu maior rival e tal, mas não vem, no geral, num momento tão bom. A gente precisa dessa vitória. O Botafogo está muito bem encaminhado para as oitavas da Copa do Brasil, já está praticamente nas oitavas da Sul-Americana, e no Brasileirão a gente precisa dar essa renovada, a gente precisa dessa vitória, né, para a gente conseguir subir na tabela e melhorar a nossa classificação. Então, vitória muito necessária para o Botafogo. A gente precisa de um resultado bom. Se for um empate também, acho que não é um resultado ruim, visto que do outro lado tem um adversário que também é forte, mas a gente sabe que no Brasileirão muita coisa pode acontecer. Então a gente precisa muito dessa vitória, que seria interessantíssima, seria importantíssima para o Botafogo. Beleza? Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Mais tarde vamos ver se vai ter alguma notícia. Se tiver, eu trago mais vídeo aqui para vocês. Valeu? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Valeu? Não me segue lá na rede social, nos segue lá, @portalglorioso. Valeu? Tamo junto, é nóis.